quero nessa noite também conversar com vocês sobre um tema um tanto quanto desafiador, pensar sobre a perspectiva de um herói, pensando sobre o que caracteriza na nossa vida a compreensão de que aquela pessoa pode ser um herói na nossa caminhada. Bem provável que nos filmes de ação ou da DC, Marvel, você que já acompanhou as sessões da tarde ou cinema, você já viu algum momento de filmes que geram um determinado herói para aquele cenário. O Capitão América, para a galera que gosta da Marvel, com o seu escudo, o Homem de Ferro com a sua armadura, mas também as pessoas lá atrás, no contexto histórico que a gente poderia citar, também de outros personagens que foram heróis na nossa ficção, mas na nossa vida real. Por exemplo, poderíamos citar Alexandre o Grande, que foi um grande homem que conquistou o que conquistou naquela época. Poderíamos então citar Dom Pedro I, quando ele conduz a nação para a independência e proclama, caracterizado como um herói naquele povo. O que eu quero dizer para você, ou trazer para você nessa noite, é que nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada de um verdadeiro herói. Um verdadeiro herói que talvez caiba à nossa realidade, à nossa compreensão de vida. No último domingo que eu preguei aqui, eu falei sobre a história de José, e vou me atentar ainda no Antigo Testamento, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Moisés, um herói que talvez não teve tanto glamour como um Capitão América, ou como tantos outros que poderíamos citar, mas Moisés, um herói que mudou a história do seu povo, e que tem lições para as nossas vidas nessa noite. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, é o texto que nós leremos, Êxodo capítulo 3, verso 1, leremos do verso 1 ao verso 12. A projeção já colocou ali, eu vou ler na minha versão, se for a mesma, melhor ainda, e se acompanha junto comigo. Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Verso 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido a nossa igreja a aprender mais da sua palavra, Pai. Obrigado pelas suas escrituras, e nos ensina nessa noite mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, a grande verdade é que, proposto em filmes, em quadrinhos e na nossa rotina,
parte do princípio de que heróis, eles são aqueles que surgem em meio a crises. Heróis são aqueles que conquistam pela espada, pela palavra ou pela ousadia. A grande verdade é que conjecturamos várias formas de sermos ou de trabalharmos a perspectiva de um verdadeiro herói. Mas nem sempre os heróis se surgem prontos. Poderemos então passar ou perpassar pela história. Joana d'Arc, uma camponesa francesa do século XV, onde não estava pronta, sem instrução militar, nem nada, sem uma linhagem nobre, mas mesmo assim lutou pela libertação e assim conseguiu. Poderíamos citar Tiradentes, aquele pelo qual nós celebramos o feriado, que é muito bom, ainda mais para quem é professor, quando emenda é uma coisa linda ainda. Tiradentes, ele que porventura não era um grande líder político, o próprio nome dele vai dizer que ele era um posto militar bem abaixo, mas foi alguém que lutou pelo povo mineiro. O que poderíamos então dizer de Malala, que aos seus 15 anos decidiu lutar por uma mudança uma mudança na concepção dos estudos, porque naquele contexto, da época de Malala, uma menina paquistanesa, as mulheres não podiam estudar, ela então luta, o que ela recebe em troca? Um tiro na cabeça, sobrevive, e aquilo começa então a reverberar na história, como grandes coisas pelo que ela fez em prol da educação. O que poderíamos pensar é que os heróis nem sempre nascem prontos, mas surgem no meio de uma crise, no meio de uma situação, no meio de um evento que precisa ser feito. Mas nesse cenário, melhor dizendo, que nós encontramos Moisés. E o texto nos mostra que o chamado de Moisés revela algo que atravessa séculos. A jornada de um herói bíblico não nasce da glória humana, mas nasce do encontro com o grande eu sou. Meus irmãos, nessa noite, ou na sua caminhada cristã, eu tenho a plena convicção que talvez em algum momento da sua vida você já se encontrou com o grande eu sou. É nesse momento que nasce então a sua trajetória como um herói bíblico. Não como Moisés que vai libertar o povo, mas talvez como Moisés que vai libertar um povo. Não como Malala, como Tiradentes, mas com a sua vida. Um herói disposto a viver a vontade de Deus. Um herói disposto a cumprir a missão que Deus lhe chamou para viver. Talvez você olhe para a sua vida e pense, olha, pastor, eu não nasci para isso, eu não estou pronto para isso. Há um dilema no compromisso dos embaixadores do rei, que diz, se assim não for, para que nasci? Nasci para servir, nasci para ser alguém que pudesse de alguma forma influenciar o meio onde estou inserido. Por isso quero pensar com você sobre o texto de Moisés, que um herói não nasce pronto. Você não nasceu pronto. Eu não nasci pronto. Queria eu tivesse nascido pronto para lecionar em todas as salas de aula que porventura eu passasse. Irmãos, eu vou chegar a casa agora, e Mariana sabe muito bem disso, eu vou sentar e vou estudar. Embora eu seja formado em matemática, tem uns conteúdos que eu tenho que estudar para dar aula. Tem uns alunos lá que são no nível hardcore, e não de bagunceiro, de bom, que te motiva a dar aula. Então eu vou chegar a casa logo mais e vou estudar, não estou pronto para determinar alguns assuntos. Hoje foi prova da UERJ, um aluno meu mandou mensagem, falou, professor, acertei 45 de 60, conceito A. Falei, pô, cara, Deus te abençoe, é esse cara que puxa o meu coro amanhã na sala de aula. Estou pronto? Não. Me dedico? Todos os dias. Mas talvez você se pare, pense e fale, olha, eu não estou pronto para determinada área. O homem que, na verdade, como Moisés, foi criado como príncipe do Egito, tinha tudo para ser o herói que o povo esperava. Na sua primeira tentativa de libertar o povo, o que acontece? Se frustra. Então ele foge, fica de forma desacreditada, vivendo no seu anonimato. Moisés agora está diante do anonimato, pastoreando as ovelhas. O povo vivendo um outro contexto, aquele que talvez tinha o grande nome para libertar o povo, se frustrou pela tentativa, não bem sucedida, agora se encontra no anonimato, talvez se qualificando de não estar apto ou pronto para tal missão. Estamos diante de um texto que é nesse ambiente de anonimato que Deus se revela. Nesse ambiente de talvez descrença, é que Deus se revela. Por isso Deus então encontra com Moisés,
não no palácio, mas no pasto, não na força, mas na fraqueza, não no centro da história humana, mas na margem do deserto. É nesse cenário que Moisés então tem um encontro com o Senhor. Meus irmãos, a palavra dessa manhã começa então a nos ensinar que talvez você se encontre num cenário, porventura, esquecido por Deus na sua mente. É nesse momento que Deus lhe encontra contigo. É nesse momento, talvez, do anonimato, que Deus vai até o teu encontro e fala: olha, Moisés, sou eu o grande eu sou. Talvez você não se ache pronto ou apto para tal missão. É nesse momento que Deus lhe encontra, não como um caso isolado, mas como a Bíblia toda nos relata. Juízes capítulo 6, verso 15, Gideão escondido, malhando trigo, o menor de sua casa, e Deus o chama. Jeremias capítulo 1, verso 6, chamado jovem, o texto diz, ele fala: eu não sei falar, sou apenas uma criança, e Deus já estava chamando Jeremias. Pedro, um pescador impulsivo, se torna o grande plantador de igrejas, o líder de célula de uma grande rede. Paulo, então, se considerava o menor dos apóstolos e se torna o maior missionário da história cristã, poderíamos assim o caracterizá-lo. Meus irmãos, é nesse momento de anonimato que Deus não chama na perspectiva de que porque estamos prontos, mas Ele chama para nos tornarmos aquilo que jamais seríamos sem Ele. Deus lhe convida essa noite, a partir dessa exposição, a um convite de um relacionamento, não pela sua prontidão, ou compreensão de prontidão, não. Deus lhe chama essa noite para que você se torne aquilo que você jamais seria se não fosse por Ele. É nesse cenário que Ele encontra Moisés, para chamá-lo para viver aquilo que Moisés jamais seria se não fosse com o grande eu sou. A cada exemplo no caso, que temos na Bíblia que a lógica divina se repete. Gideão, Pedro, Jeremias, Davi. Você lembra da história de Davi? Davi foi esquecido até pela própria família. Colocou todos os irmãos enfileirados. E ele falou: esse não pode, esse não pode. Tem algum filho aí? Não, não tenho não. Davi estava lá, na margem do deserto. E naquele cenário, não, tem alguém que está faltando. Davi foi chamado. Meus irmãos, a palavra dessa noite começa a nos nortear, que Deus lhe chama, além da compreensão daquilo que você se acha apto ou pronto para fazer. Deus está lhe chamando para viver um relacionamento profundo com o grande eu sou. E é nesse relacionamento que Ele há de moldar o nosso caráter, a nossa vida, as nossas posturas, e a partir daí as nossas atribuições ministeriais e para além disso. Mas talvez você se encontre aqui nessa noite falando: olha, eu só vou me colocar à disposição para trabalhar na integração, ou para lecionar em uma IBD, ou em qualquer outro aspecto que for dentro da igreja, quando eu me sentir pronto. Meus irmãos, talvez você nunca se sinta pronto, mas Deus lhe chama, não pela sua compreensão de qualificação, mas Deus lhe chama para que você se torne aquilo que você jamais seria sem Ele. O grande eu sou chama Moisés no anonimato do deserto. Por isso, olhar para esse texto, eu começo a entender dentro desse contexto, que no livro de Êxodo, Deus confronta a cosmovisão daquela época. Dentro dos grandes impérios egípcios, babilônicos, o romano, o rei era basicamente um semideus. Era alguém que lutava frente com espada, era alguém forte. Lembro-me quando o pastor André aqui ministrou, falando sobre Aminon, né, e a gente vai observar que ele tinha os cabelos compridos, era uma pessoa forte, era alguém apta para ser de fato ali um rei. Naquele contexto, naquele período bíblico, os reis eram vistos assim, pessoas que deveriam estar em forma fisicamente falando. Moisés, então, ele muda essa cosmovisão, porque chama alguém que, de certa forma, estava esquecido. Olhar para esse texto e entender que essa escolha não é apenas sobre um personagem, mas é uma declaração teológica, onde a glória pertence a Deus e não ao homem. Por isso, meus irmãos, o primeiro ponto desse sermão, né, dessa lição, dessa palavra,
é que nós não estamos prontos, mas mesmo assim, Deus nos chama para uma missão. Não tem para onde correr. Eu lembro-me que quando, no Sítio do Sossego, em 2014, no acampamento nacional de verão dos Embaixadores do Rei, dia 9 de janeiro de 2014, na quinta-feira, manhã da decisão. Naquela manhã da decisão, Deus me chamou para o Ministério Pastoral, 2014. E olha que eu tinha só meus 16 anos. Levei a embaixada para o Sítio do Sossego. Com 16 anos eu era o responsável da minha embaixada no Sítio do Sossego, Davi. Era um garoto cuidando de outros garotos. Até hoje eu não sei como o pastor deixou, mas ele confiava muito em mim e deu certo. Voltamos em segurança, nada de mal aconteceu. Mas lembro-me que quando Deus me chamou para aquilo, para viver essa missão ministério pastoral, durante anos eu relutei. Durante anos eu falei, eu não quero isso para mim não. Concluí o seminário teológico e fiquei 2 anos para fazer uma monografia, enrolando para um lado e para o outro, falando, quando eu me formar, eu vou dizer para Deus que eu estou pronto, então eu não vou terminar a monografia, Marcos. Eu vou ficar na minha, que enquanto eu não termino, logo não estou pronto. Enrolei a minha monografia para um lado e para o outro, aí Deus já tinha colocado na minha vida uma mulher sábia, que ficou, vamos embora, Davi, faz logo isso aí. Fiz a monografia e tenho experimentado da graça de Deus. E talvez até hoje, meus irmãos, eu não me ache apto ou pronto para algumas missões. Talvez até hoje eu me encontre no deserto do anonimato, ou gostaria de me encontrar no deserto do anonimato, fugindo talvez daquilo que Deus já me chamou para fazer. A palavra dessa noite nos traz na perspectiva de que se Deus lhe chamou, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ele é o grande eu sou, não tem para onde correr. Por isso, se o herói hoje parece estar ligado a resultados visíveis, no mosaico de Deus, ele é montado por peças polidas. Ele é montado por gente fragmentada, quebrada, mas unida pela graça. Talvez hoje você passe ou perpasse por momentos difíceis na sua caminhada, por roteiros ocultos. Moisés estava em um roteiro oculto da sua vida. Moisés estava no deserto. E ninguém gosta de passar por deserto. Ninguém gosta de viver o deserto, a não ser uma experiência de uma viagem. Você bota o pé no deserto, tira uma foto e volta. E posta nas suas redes sociais. Mas ninguém gosta de viver no deserto. Olha para um lado e para o outro e não tem nada, a não ser areia ou sal, dependendo do deserto que você for. Meus irmãos, que loucura viver no deserto. É nesse cenário que Moisés se encontra, no cenário onde ele está no anonimato. Por isso, no cenário do deserto, o texto vai nos ensinar que Moisés está vivendo a sua vida, a sua rotina, o seu cotidiano. E nesse movimento, ele começa então a viver, poderíamos dizer assim, o esvaziamento. E o esvaziamento não da presença de Deus, não é sobre isso que estou extraindo do texto, mas o esvaziamento de compreender que ele dependia exclusivamente da graça de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 7, vai dizer que Cristo se esvaziou da sua glória. O deserto esvazia Moisés das suas pretensões de príncipe, para enchê-lo da dependência do eu sou. O deserto esvazia Moisés das suas pretensões de ser um grande príncipe, para enchê-lo da dependência do grande eu sou. Meus irmãos, a palavra dessa noite começa então a nos nortear que talvez hoje você se encontre num determinado deserto da sua vida. O texto nos ensina que esse deserto é para que nós venhamos se esvaziar, para que venhamos, na verdade, nos encher do grande eu sou. No deserto onde não está nada, Deus ali está. No deserto onde aparenta não ter circunstâncias de mudança nenhuma, Deus ali se encontra. No deserto onde parece que é o caos, Deus ali se faz presente. No palácio, Moisés aprendeu sobre poder. No deserto, ele aprendeu sobre a impotência e sobre a dependência da graça. Meus irmãos, talvez o Senhor esteja te levando em alguns lugares
em algumas situações, para que você possa depender exclusivamente de Deus, não pelos seus talentos, pelas suas forças, não por aquilo que você sabe fazer, mas por aquilo que o grande eu sou pode fazer. O Eduardo, que hoje está completando um ano aqui na nossa igreja, mencionado no culto da manhã, ele tem uma frase que marca o meu coração. Talvez ele tenha falado isso para o pastor André, ou em outra circunstância, de uma forma simples, mas como isso marcou meu coração. Que quando ele tem organizado as finanças da igreja, e com maestria, ele deixa um espaço, não para a gente criar uma dívida, não, graças a Deus estamos bem organizados para a glória de Deus, mas ele deixa um espaço, uma oportunidade, para viver o milagre divino. Meus irmãos, talvez esteja faltando na sua vida a oportunidade de abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero me encontrar com o grande eu sou. Eu quero me esvaziar do próprio eu, para que eu possa viver na dependência daquilo que o Senhor pode fazer. Eu talvez me encontre hoje no deserto, mas não estou enxergando a possibilidade de transformação. O Senhor lhe trouxe aqui essa noite para dizer que no encontro com Deus, Moisés descobriu a verdadeira autoridade. A autoridade do nosso Senhor, a última palavra é do nosso Deus. Ele já tem um caminho aberto em meio ao mar. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor que, em meio ao deserto, faz o pão cair do céu. Meus irmãos, isso é um fenômeno extraordinário. E eu fico me imaginando, estou com fome, e cai do céu um Burger King na minha mão. Burger King não, McDonald's. Um McChicken de frango. Burger King é bom também, mas McDonald's melhorou, né? Hoje é domingo, não sei qual é o país hoje, mas na Copa do Mundo você vai lá, você tem os países. Imagine, cai ali um hambúrguer dos Estados Unidos na minha mão. Minha irmã, que coisa boa, né? Forte demais. Ou no frio, um caldo. Meus irmãos, esse é o Deus que está no deserto, e não apenas no deserto, mas o Deus que está na sua casa, o Deus que está no seu trabalho, o Deus que está no seu anonimato, o Deus que talvez você se encontre à margem da sociedade. Esse grande eu sou está falando: filho, filha, abre um espaço para que eu possa fazer algo novo na sua trajetória. Abre um espaço para que eu possa abrir os caminhos. Abre espaço para que eu possa fazer o sobrenatural de uma forma natural. Embora cair um hambúrguer do céu, não é tão natural assim. Mas abre espaço para viver. Abre espaço para ter um encontro com o grande eu sou. O texto nos ensina que na cultura grega e romana, herói era exaltado por suas virtudes, coragens, forças, honra. A gente pode pensar na história, na filosofia, Ulisses, Hércules, Aquiles, tantos outros. Mas nesse cenário, o herói não é quem se afirma nas suas grandezas, nos seus feitos. O herói é quem se esvazia para que Deus possa fazer algo novo todos os dias. Meus irmãos, olhar para esse texto e entender que no mosaico da vida, cada pedra, cada cenário precisa ser lapidado para se encaixar. E o deserto é o movimento de lapidação. É nesse deserto que Deus pode fazer infinitamente mais. Está frio, Ele manda coluna de fogo. Está calor, Ele manda orvalho. Está com fome, Ele manda pão. Está com sede, a rocha solta água. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. É o Deus que olha o nosso diagnóstico, é o Deus que olha a nossa despensa vazia, é o Deus que está com a gente em meio às aflições da vida, é o Deus que está com a gente em meio às nossas ansiedades. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que cuida da minha vida e cuida da sua vida. É o Deus que olha para mim, para você, fala: olha, abre um espaço para que eu possa fazer algo novo no meio da sua caminhada. No anonimato, no deserto, nas frustrações, abra um espaço. Mas esse chamado de Êxodo capítulo 3, verso 11, olha que Moisés responde: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Meus irmãos, aqui vai algo que mexe com a gente, porque o chamado nos desloca de nós mesmos. Hoje pela manhã, nosso pequeno Guedes estava aqui na frente, fazendo um momento de intercessão. Guedes compartilhou do nervosismo dele.
mas estava aqui. Um chamado que desloca dele mesmo. Talvez um cara mais dos bastidores, mais comunicativo nos bastidores, organiza tudo por trás, mas na hora de vir à frente, tem a sua vergonha, mas estava aqui. Porque compreendeu que para além do nervosismo, quem estava ali chamando era o grande eu sou. E meus irmãos, que momento de intercessão. Singular, oportuno, e que eu tenho certeza, Guedes, que trará resposta de orações em nossa igreja. Olhar para esse texto e entender que o chamado nos desloca de nós mesmos. É que quando Deus nos chama, talvez isso causa, ou venha causar um constrangimento. Não, Deus, bota outra pessoa no meu lugar. Não é possível que você quer que eu, de fato, faça isso. Coloque outra pessoa, faça ser outra pessoa, me direcione ou direcione outra pessoa. O chamado de Deus sempre nos desloca. E aí parece que a gente é uma pessoa inadequada no meio daquele cenário. Eu, fazendo isso, eu chamado para isso, não é possível. Por isso, quando eu olho para esse texto, olha o que Moisés fala: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas a resposta já está no verso 12. Eu estarei com você. A resposta não gira em torno da identidade de Moisés. A resposta não gira em torno sobre quem Moisés era. A resposta gira em torno da presença. Eu estarei com você. Meus irmãos, olhar para esse texto é compreender que o grande eu sou estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhar para esse texto é entender que a resposta divina não gira em torno da identidade de Moisés, mas em torno da presença. Porque a questão não é sobre quem Moisés era, ou o que ele já tinha feito ou deixou de fazer. A resposta era sobre quem estava com Moisés. E nesse cenário, nesse texto, nessa perícope, o texto é claro: eu estarei com você. Eu estarei com você diante do faraó. Eu estarei com você na caminhada do deserto. Eu estarei com você no meio das adversidades. Eu estarei com você quando o povo começar a reclamar. Eu estarei com você quando tudo parecer desmoronar. Eu continuarei com você. Olhar para esse texto, meus irmãos, é compreender que talvez em alguns cenários das nossas vidas, na nossa trajetória, você se ache inadequado para tal situação. Olha o que o texto está dizendo, não é sobre a sua identidade, é sobre o grande eu sou, que continua fiel e permanece conosco todos os dias. Por isso, se Ele lhe chamou, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Talvez olhando para a nossa humanidade, para a nossa racionalidade, olhando para a gente, para si próprio, poderíamos colocar inúmeros empecilhos, mas o texto é claro: o Senhor garante a presença. Quando Deus nos chama a testemunhar, nós podemos perguntar: quem sou eu para falar? Quando Deus nos chama para liderar, nós talvez venhamos perguntar: mas quem sou eu para guiar? Quando Deus nos chama para perdoar, talvez nós venhamos pensar: quem sou eu para então perdoar? Irmãos, não é sobre aquilo que somos, ou temos de idade de igreja, carteirinha de membro. É sobre a presença do grande eu sou. É sobre o caminho que o grande eu sou há de percorrer conosco. Por isso a jornada de Moisés, ela vai nos ensinando que o fracasso não encerra a história. Ele tentou uma vez, não conseguiu, deu errado. Não encerrou a história. Ele, na verdade, preparou o terreno. Olhamos para essa história de Moisés e também nesse primeiro ponto, são 2 pontos nesse primeiro ponto, nós extraímos que o deserto não é desperdício, mas é um treinamento. É a oportunidade de você se esvaziar e compreender: Senhor, eu quero ser preenchido por Ti. E compreendemos também que o herói verdadeiro não é definido por suas credenciais, mas é definido pela presença. A presença do grande eu sou. Muito similar àquilo que ouvimos na conferência das famílias, onde a Arca da Aliança estava carregando e dentro da casa, e aquela casa tinha a presença, eles contemplaram a presença, eles viveram a presença.
E quem estava aqui na pregação observou que quando compreender a presença e viver a presença, o que Deus fez naquela casa? Superabundou por inúmeras gerações. E se eu não me falha a memória, 62 pessoas ao todo daquela casa foram abençoadas. Meus irmãos, não é sobre aquilo que você é sobre a presença que pode fazer algo novo na sua vida. Olhar para esse texto, e agora no capítulo 4, Êxodo capítulo 4, verso 1. Vou ler do verso 1 ao verso 5, e a gente entra no segundo ponto. Êxodo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou, e ela lhe transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e a pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta a se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Meus irmãos, falar sobre herói, pensar sobre herói, imaginar, e aí para os mais novos também, que estão mais imersos nesse mundo, mas para você também que já viu, assistiu, observar e levar a analogia que todo herói ele tem um certo instrumento de alguma forma. Citamos aqui do Capitão América, para quem não sabe, tem um escudo, aquele escudo, ele luta as suas guerras, batalhas e tudo mais. Poderemos falar ou caracterizar, para quem já ouviu falar no Harry Potter, com a varinha dele. Poderemos então falar sobre o Frodo, que recebe o anel em Senhor dos Anéis. Poderemos citar vários personagens que perpassaram a televisão nacional, mundial, que talvez em algum momento você já se deparou ou já viu. No texto de Êxodo capítulo 4, nós estamos diante de Moisés com um instrumento, um cajado, um pedaço de madeira simples, mas que Deus escolhe para ser um instrumento de poder, que Deus transforma o ordinário em extraordinário. Por isso, nesse segundo ponto, eu começo a olhar para esse texto e compreender que o cajado é um escândalo da simplicidade. Meus irmãos, Moisés não tinha um escudo, uma super armadura. Moisés não tinha uma roupa que jogava teia. Moisés não tinha um aparato tecnológico. Moisés tinha um cajado, um objeto comum, um objeto simples, que Deus escolhe para ser um instrumento de poder. O Egito, por outro lado, era uma civilização que demonstrava que tinha essa compreensão de poder com ouro, palácio, monumentos, uma arquitetura extraordinária, deuses com D minúsculos e reis que eles endeusavam de certa forma. O Egito era, de certa forma, uma comunidade muito preciosa, muito valiosa para a galera do alto escalão. Era uma comunidade que se preocupava com o luxo, não com a simplicidade. E nesse momento contraditório, na ótica humana é que Deus se manifesta. Moisés, o que você tem na sua mão? Moisés fala, eu tenho um cajado. Deus subverte a lógica. Ele escolheu o desprezado, o pequeno, para manifestar a sua glória. Por isso, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Meus irmãos, esse texto começa a nos ensinar, nesse segundo ponto dessa noite, é que Deus age na simplicidade. Talvez você pare e pense e fale, olha, eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada para lhe oferecer, eu não tenho instrumento nenhum. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei falar. Eu não sei fazer nada, Senhor. Mas talvez na simplicidade da sua vida, da sua rotina,
Deus pode manifestar o extraordinário, de forma ordinária, meus irmãos. Quando eu cheguei aqui em Rio da Prata, uma das coisas que mais me marcou foi o irmão Elcio, sua esposa, e o movimento de integração. Meus irmãos, um abraço, um aperto de mão, talvez algo que para muitos seja simples. Deus usa o ordinário para fazer o extraordinário. Deus usa o simples para fazer algo miraculoso. Talvez você pare e pense, mas Davi, eu não sei fazer nada da minha vida. Eu não sei o que vou fazer. Se coloca à disposição do Senhor. A sua vida já é um canal de bênção para a vida de alguém. Talvez você não tenha ainda compreensão sobre isso, mas é alguém de alguma forma te escuta, te observa, te vê. Alguém de alguma forma está te enxergando no cenário. Se você está aqui hoje, minimamente eu estou te vendo. Já que estou aqui de cima, tenho uma visão ampla do plenário. Então, alguém lhe vê, alguém lhe observa. Por isso, a gente olha para esse texto, a gente vai observar que o cajado nos lembra que o poder de Deus não se manifesta nesse cenário na grandiosidade humana, mas na entrega do que é simples. E aí entra na nossa reflexão, o que hoje, porventura, nós não estamos entregando na mão do Senhor? O que hoje, porventura, nós estamos retendo com medo, talvez, de fazer ou de perder? O que hoje a gente ainda não se colocou à disposição do Senhor? Deus já deu uma palavra e talvez porventura, por medo, por pensar do que o outro vai pensar de nós, ainda não nos colocamos à disposição para tal. Imagine, meus irmãos, se Pedro tivesse com medo dos seus amigos, ele porventura não iria jogar a rede de novo. Pesquei a noite toda, vou jogar a rede de novo, por quê? Vou parecer que eu sou um bobão. E Pedro jogou, a pesca foi maravilhosa. Imagine se aquela viúva, quando encontra com o profeta no meio do deserto, não entrega a sua vasilha, com medo talvez da frustração. Mas olha, eu só tenho uma vasilha. O que eu vou fazer com essa vasilha? Ela entrega, o texto vai dizer que aquela vasilha então começou a jorrar farinha e azeite sem parar, e ela teve que ir pegando tapoé com os vizinhos, meus irmãos. Pote de sorvete para um lado e para o outro. E fez o sobrenatural. É uma vasilha, é o jogar de uma rede, é pegar algumas pedras para encarar o gigante que amanhã vai aparecer na sua vida. É coisas simples que Deus pode fazer o extraordinário. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para trabalhar o seu coração, que talvez você hoje se encontre diante de algo simples. Deus está falando, me entrega tudo que você tem. Dá um espaço no meio do deserto da caminhada, para que eu possa fazer o sobrenatural. Dá um espaço no meio do deserto da vida, na simplicidade do cajado, para que eu possa agir como eu posso fazer, e daquilo que eu posso fazer. Meus irmãos, o cajado é o escândalo da simplicidade. E me chama a atenção olhar para este texto, porque casa muito também com a devocional que gravei esses dias para o Instagram da igreja. Davi rei, antes de ser rei, vai lutar com Golias. Aí Davi vai lutar com Golias, Saul chega em Davi, fala, olha só, coloca essa armadura. É como se eu, um jovem franzino, Davi, personificado aqui em Davi, pegasse uma roupa de um gigante, não vou usar o Guedes de novo como exemplo, mas de um gigante, e fosse colocar a roupa. Irmãos, não, desconfortável, não faz sentido. É a roupa do gigante, é a roupa do Davi. Saul pega a armadura, coloca em Davi. Eu fico imaginando Davi naquele cenário, botou a armadura, olhou para um lado, para o outro, falou, pô, Saul, tá legal não, deixa eu ir do meu jeito. Meus irmãos, essa história de Davi e Saul, esse pequeno diálogo do texto de Samuel nos ensina algo incrível. Como dito na devocional e relembrado nessa noite, Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho para você. Não é com a armadura do outro, não é com a roupa do outro, não é com o extraordinário do outro, mas é com a simplicidade da sua vida. Tem coisas que cabe a você
E tem coisas que cabe à experiência do outro. E tem coisas que vamos viver na coletividade de ser igreja. Mas Deus lhe chamou para algo específico. E nesse algo específico, Ele há de fazer algo acontecer. Seja com um cajado, seja com alguma funda, com algumas pedras, seja com o lançar de uma rede, seja com a simplicidade da vida. Deus fará, porque Deus é Deus, meus irmãos. Por isso, olhar para esse texto, olhar para esse cenário, é entender que qual é o cajado hoje que está nas nossas mãos e que porventura nós estamos desprezando, porque achamos que é simples demais, porque achamos que não faz sentido para a nossa realidade. Por isso, olhar para esse texto é entender, em Êxodo capítulo 4, verso 3, quando Deus ordena que Moisés lança o cajado no chão, e ele se transforma em serpente. E a gente tem aqui um confronto cósmico, algo que não faz sentido logicamente falando. Joga o cajado, vira uma cobra, uma serpente, pega a cobra, vira um cajado. Meus irmãos, isso é loucura demais. Talvez se eu jogasse o cajado e virasse uma cobra, eu com certeza iria correr. Ali eu não ficaria. Assim como o texto vai dizer que Moisés ficou com medo. Bem provável que dentro daquele cenário eu iria fugir. Mas no Egito, a serpente tem um termo etimológico que é uraeus, era um símbolo de autoridade, era um símbolo de divindade, era um símbolo no Egito, a serpente, de um controle absoluto sobre a vida do povo. Meus irmãos, olha o que esse exemplo está nos dizendo, que nada foge do controle de Deus. Aquilo que para os egípcios era um sinal de autoridade, de divindade, de um controle absoluto, a serpente, Deus está falando para Moisés que ele faz e desfaz da forma que ele quiser. Meus irmãos, Deus olha para a nossa igreja, para a sua vida nessa noite e fala que a transformação do cajado em serpente é uma inversão radical. O poder que estava sobre o império está agora nos pés de um servo de um Deus dos Altíssimos. Meus irmãos, Deus lhe chamou para viver algo extraordinário. Deus lhe chamou em meio ao deserto da vida para viver algo extraordinário. E Ele nos mostra a partir desse texto que nada foge do controle do nosso Deus, do grande eu sou. Por isso, olhar para esse texto é impossível não pensar numa música que relata um pouquinho disso. Que a história de Moisés é uma história que talvez passou por alguns momentos de se sentir envergonhado, passou por alguns momentos de solitude, passou por alguns momentos que pensou que Deus porventura lhe tivesse abandonado. E tem aquela música, eu já disse outra vez para os irmãos, que cantar não é comigo, mas eu já deixo aqui o spoiler que se as mulheres quiserem, a minha mãe canta muito, tá? E está visitando a gente aqui essa noite, e ela canta muito mesmo. Deus deixou esse talento para ela e deixou para a minha pessoa ficar só falando aqui. Mas voltando para cá, já expondo a minha mãe, que Deus abençoe, Karina Guimarães. Vou citar o trecho da música. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira da força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mães de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Aí ele continua, né? Deus já tem um caminho aberto pelas águas. O herói bíblico no último ponto dessa palavra, é aquele que aprende a confiar na promessa. O herói bíblico é aquele que compreende essa música e fala que é aquele que bradar do alto e fala, não temas, eu estou contigo. Mas Senhor, o que eu vou falar diante do faraó? Você não vai falar nada. Quem vai falar sou eu. Eu estou contigo, Moisés.
Senhor, mas por que eu vou lançar a rede de novo? Lança, porque sou eu que vou dar pesca. Mas Senhor, por que eu vou entregar a vasilha para o profeta? Entrega, porque sou eu que vou fazer o pão ficar sendo abundante nessa vasilha. Senhor, por que então eu vou clamar? Eu vou orar, porque sou eu que vou lhe responder no tempo certo, na hora certa, da forma certa, porque Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor. Moisés hesita, eu não sei falar. Deus responde, eu estarei contigo. Arão é designado como parceiro. E aí a gente começa a observar nesse decorrer desse texto, em Êxodo capítulo 4, agora verso 14 e 16, que Arão está caminhando com Moisés, e aí surge a lição crucial da história, de um herói, para a gente fechar, e o Ministério de Louvor, se já quiser subir, é que a confiança, ela não é construída na ausência de dificuldades, mas na certeza de que Deus cumpre o que promete. Irmãos, a confiança, ela não é gerada, construída na ausência de dificuldade, mas na certeza de que Deus cumpre o que promete. Na história da humanidade, líderes mudaram muitas coisas, porque eles tiveram que confiar na promessa antes de ver o resultado. Martin Luther King, quando discursa Have a Dream, eu tenho um sonho, ele não viu o resultado, mas ele confiou naquilo que poderia ter sido mudado. Malala continuou a sua luta pela educação. Talvez ela não tenha visto por completo aquilo que causou a luta dela, mas ela confiou que as coisas poderiam mudar. Meus irmãos, o herói bíblico aprende a confiar não pelas suas habilidades, mas pela fidelidade da promessa de Deus. O convite dessa noite é muito simples. É um convite para que você possa confiar naquilo que Deus lhe chamou para que você faça. O convite dessa noite, meus irmãos, é o uso do ordinário como instrumento do extraordinário. Mas eu só tenho um cajado. Vira serpente, vira cajado. E meus irmãos, se Deus quisesse que virasse até uma Coca-Cola, assim Ele faria, porque Ele é Deus. Olhar para esse texto e entender que nós vamos enfrentar sistemas, medos, ídolos espirituais, aparentemente invisíveis ou invencíveis, mas nós estamos diante do grande eu sou. O Davi não vai sozinho, o Davi vai por quem ele foi chamado. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, isso é o grande eu sou. A história de um herói bíblico é aquele que aprende a confiar individualmente, mas coletivamente, na fidelidade de Deus. Mesmo diante da incerteza, ele tem a compreensão de que Deus está cuidando de todas as coisas. Meus irmãos, Moisés está no anonimato. Moisés não sabe falar. Moisés está preocupado com o povo. Moisés não tem mais perspectiva de ser príncipe. E Deus vai lá e fala: Moisés, volta e liberta. Mas como? Porque eu estou contigo. Mas Senhor, se o povo não acreditar, joga o cajado, virou serpente. Pega o cajado, pega a serpente, virou cajado. O simples na mão de Deus se torna extraordinário, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor. É aquele que acalma o vento, é aquele que aquieta o mar e que tira da força do fogo. É aquele que quando Daniel caiu, ele fez o leão jejuar, meus irmãos. Que loucura cósmica. Cai um prato de alcatra na frente do leão, chamado Daniel. E os leões olham e falam: não, hoje eu quero legume, quero sopa. Que loucura, meus irmãos. Hoje não, eu estou de dieta. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus, é o Deus que quando olha para o povo, e quando Moisés, agora já com o povo liberto, chego para terminar, está diante do mar.
diante talvez da maior intempérie da vida dele, olhando para o mar e falar: Senhor, eu vim até aqui, o povo está vindo lá atrás para acabar com o meu povo, e eu estou com esse mar. E aí Moisés coloca o cajado, a ponta dos pés, o mar começa a se abrir, porque o impossível na mão de Deus torna-se possível. O mar abre, o povo começa a passar. Esse é o Deus que já tem um caminho aberto em meio ao mar. Esse é o grande eu sou, que meio diante do nosso medo fala: ei, continue a nadar, continue firme, continue seguindo, continue, porque eu estou contigo. Meus irmãos, a mensagem dessa noite não é sobre um Capitão América, sobre um Homem de Ferro, sobre um He-Man ou qualquer outro herói. A história de hoje é sobre a sua vida, que talvez no anonimato do deserto se encontre incapaz. A história de hoje é sobre um Deus que lhe encontra e fala: ei, levante antes e vamos juntos viver o sobrenatural de forma natural, e vamos juntos viver o extraordinário de forma ordinária, e vamos juntos, porque eu estou contigo. Por isso, meus irmãos, eu quero te convocar a ficar de pé com todo carinho e respeito, e fazer dessa canção um momento de adoração, e fazer dessa canção a sua oração, porque Deus já tem um caminho aberto em meio ao mar, e Ele há de fazer infinitamente mais.